salmos como lamento cristão e os salmos como louvor cristão. Tá? Mas hoje aqui, os salmos como adoração cristã. Por que é importante essa perspectiva, esse entendimento? Né? O autor ele propõe aí 3 tópicos, né, da importância de um estudo dos salmos nesse sentido, né? Tentando resgatar o uso dos salmos na adoração cristã, seja no culto público, né, ou na devoção pessoal ou familiar. Então, para restaurar o papel único dos salmos na adoração, para restaurar o papel dos salmos na formação espiritual, ou seja, no desenvolvimento espiritual, né, no crescimento, e para restaurar o uso holístico, no sentido de abrangente, integral dos salmos, né, com a sua aplicação em várias searas da nossa vida. Então, a gente vai ver rapidamente aqui cada um daqueles tópicozinhos, o que o autor tem a dizer, só para a gente ter em alta estima os salmos, que às vezes a gente trata os salmos e essa literatura, às vezes poética da Bíblia, como se fosse um recurso assim, para fazer só a gente se sentir bem, como se fosse um livrinho de ditos de sabedoria popular, né? Mas é algo muito maior, muito mais profundo, muito além disso, né? Por quê? É o próprio Deus que nos deu essa palavra que está escrita nos Salmos. Então, ela deve ser valorizada por nós, assim como toda a palavra, né? Mas numa medida muito maior do que qualquer outro texto que nós venhamos a ler, né? Então, seu papel na adoração. Na história do povo de Deus, os salmos sempre ocuparam um papel singular na adoração, tanto em Israel quanto na igreja cristã, seja, por exemplo, como um livro de oração, seja como um inário. Né? Nós sabemos que os salmos são uma coletânea de cânticos que eram cantados em Israel, mas também de orações, certo? E até hoje a gente pode orar do mesmo jeito que a gente usa como referência a oração do Pai Nosso, que é um modelo de oração, mas a gente pode usar a palavra nas nossas orações e às vezes a gente vê como o salmista se coloca e ali a gente vai aprendendo a como se colocar diante de Deus, né? Diferentemente dos demais livros da Bíblia, os salmos costumavam ser cantados ou recitados, tendo raízes poéticas e musicais profundas na devoção religiosa, na vida de devoção religiosa. Então, a riqueza dos salmos e o uso dos salmos na adoração, ele gera um crescimento, né, na igreja como um todo, porque por causa da questão da poesia, da parte musical dos salmos, isso aí gera realmente um desenvolvimento da igreja interessante. Entretanto, desde o século XVIII, a utilização de hinos e, mais modernamente, de cânticos substituiu a centralidade do saltério na liturgia das igrejas evangélicas. A singularidade dos salmos, assim, gradualmente desapareceu da tela do nosso radar religioso. Isso aí está lá naquele livro que eu mostrei. Qual é a ideia aqui? A gente tem 2 passagens de Paulo, né? Uma em Efésios e outra em Colossenses, que ele fala que a forma da igreja, dos irmãos interagirem no culto é o quê? Cantando salmos, hinos e cânticos, né? Então, isso mostra que existia o quê? Uma diversidade musical, né? E hoje, infelizmente, a gente vê muito pouco da utilização dos salmos no serviço de adoração. Eu não vou defender aqui salmodia exclusiva, tá? Até porque nessa passagem de Colossenses e de Efésios, depois eu posso até abrir aqui para a gente ler, o que a gente percebe ali é que realmente existiam tipos diferentes, tipos musicais diferentes, mas que todos ali estavam presentes, né? Então, hoje a gente vê igreja que só tem cântico, algumas igrejas que só tem hinos, mas, na verdade, onde é que estão os salmos, né, nessa história toda? E aí a igreja acaba perdendo
um desenvolvimento espiritual que poderia acontecer se ela utilizasse os salmos. Porque pensa, hoje a gente não vai entrar muito no aspecto de louvor, né, de canto, isso talvez fique para daqui a 2 semanas, mas o que é mais interessante? Não que a gente não vá cantar as outras músicas compostas pelos homens, tá? Mas pensa em você cantar aquilo ali que é perfeito, porque foi escrito pela inspiração do próprio Deus, né? Porque está na sua palavra. Então, tem um impacto na adoração muito grande. Mas, de novo, eu não estou defendendo o salmo de exclusiva, e graças a Deus nós estamos numa igreja que se esforça, né? Por exemplo, domingo passado, nós cantamos 2 salmos, no pré e no pós-lúdio do culto matutino. Não sei se os irmãos já pararam. Foi o Salmo 1 e o Salmo 23, se eu não me engano. Tá? Então é possível fazer. Mas a gente não vai entrar muito nisso hoje, daqui a 2 semanas a gente entra mais para entender esse fenômeno aí. Mas vamos continuar aqui. Então, os salmos como adoração, eles têm um papel fundamental na formação espiritual, né? Para os primeiros cristãos, os salmos eram também um único manual emocional de uso pessoal, naquilo que poderia ser chamado de salmoterapia, somente eclipsado pela psicologia moderna e, mais recentemente, pela cultura pop, das músicas de adoração populares, com as suas cansativas repetições, privilegiando o entusiasmo emocional à parte, ou seja, separado da reflexão sóbria. Então, vocês sabem que nos Salmos, né, como Calvino dizia, existia meio que parafraseando aqui, tá, gente? Não era exatamente nessas palavras, mas um espelho da alma, né? Um retrato de quem nós somos. Então, nos Salmos, nós vemos o salmista em toda sorte de situações da sua vida pelas quais nós passamos também, momentos de angústia, momentos de dor, momentos de alegria, de júbilo, de regozijo, de aflição, de perseguição, está tudo lá. E muitas vezes hoje, né, eu não estou aqui também falando que, não estou falando nada contra as pessoas procurarem tratamento, nem nada disso, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que, infelizmente, muitas vezes, a nossa primeira opção tá se sentindo angustiado, tá com algo que lhe aflige, ou, então, vamos primeiro falar disso, está desse jeito? Procura um médico, vai num psicólogo, quando às vezes nós temos ali, no livro dos Salmos, todo o auxílio que nós precisamos. Não que não existam casos em que precise ser procurado um profissional, tá, gente? Mas o que a gente pensa em primeiro lugar? Ou então no momento de júbilo, de alegria, de celebração, né? A alegria por talvez celebrando uma cura, ou então o nascimento de uma criança, ou então a celebração de um matrimônio, e aí a gente vai celebrar, vai se alegrar, e não se alegra no Senhor, né? Mas, sei lá, a gente pensa em comemorar, em celebrar alguma coisa, mas não faz isso em ação de graças, e a gente tem vários salmos de ações de graças, né? Louvando, exaltando ao Senhor, né, pelas dádivas de Deus, pelas suas bênçãos, pela sua graça e misericórdia, mas não, a gente pensa, vamos fazer um almoço aí, celebrando e tal, e às vezes nesse almoço a gente não se lembra de se voltar ao Senhor e celebrar, né, da mesma forma que na história da igreja, os crentes sempre celebraram, né, através do quê? Dos salmos, junto com o salmista, tá? Então, na formação espiritual, tem uma função importante. Quando isso é substituído, por exemplo, não só pela psicologia moderna e tal, mas quando isso é substituído também por essas músicas fracas, teologicamente, muitas vezes com letras erradas. Então, sabe aquela história? A pessoa está... Sabe, ouvir música faz bem, então vou ouvir aquela música lá daquele cantor evangélico, que eu me sinto tão bem ouvindo aquela música, tal, mas se você para analisar friamente a letra daquela música, às vezes é uma letra extremamente antropocêntrica, colocando o homem em primeiro lugar, que Deus faz tudo para o homem,
são músicas extremamente repetitivas. Eu não entendo como é que a gente consegue continuar cantando essas músicas nas nossas igrejas. Fica repetindo, 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 como se Deus, né, como Jesus fala lá nos evangelhos, em Mateus ele fala, né, que não é pelo muito falar que nós não seremos ouvidos, né? Mas parece que a gente se esquece disso na hora de cantar. A gente lembra na hora de orar, mas acha que na hora de cantar não faz diferença. E aquilo ali vai empobrecendo o desenvolvimento espiritual da pessoa, porque ela está trocando ler um cântico ou cantar uma música que foi escrita pelo salmista, passando pelas mesmas situações que ela, só que inspirada pelo próprio Deus, certo? Trocando por uma música, às vezes, comercial, né? A gente sabe que existe isso aí no chamado movimento gospel e tal, né? Ou se os irmãos quiserem estudar mais sobre isso, eu recomendo. Tem 2 aulas de EBD gravadas no YouTube do reverendo Erley Rocha, tá? Sobre esse assunto. Ele foi meu pastor lá em Interlagos, agora ele está em Goiânia. E ele deu essa aula quando ele era auxiliar em Santo Amaro e deu de novo, já uns anos depois, né? Na primeira igreja presbiteriana de Goiânia, falando sobre o movimento gospel e tal. Muito interessante a aula. Se os irmãos quiserem pesquisar, eu recomendo. Enfim, então, por que resgatar essa função dos salmos na adoração? Porque eles têm um papel na nossa formação espiritual. Finalmente, pelo seu uso integral, né? Uma apologia aí ao uso, como o autor coloca lá, holístico, né? Um uso abrangente na integralidade da nossa vida dos salmos. Então, aquilo que a gente já falou, né? Seja a psicologia moderna, as músicas de louvor, substituíram o estudo e o canto integrados dos salmos para a nutrição da vida espiritual e para o enriquecimento da adoração da igreja. Isso resultou na perda das profundas raízes musicais e poéticas da igreja na vida de adoração. Então, aquilo que a gente viu lá, existiam raízes poéticas e musicais profundas. Isso se perdeu. Agora, essas raízes são o quê? Rasas. Tá? Não tem a profundidade, o peso da palavra, que às vezes precisa realmente incomodar. Como os irmãos, eu espero, percebam no sermão de hoje de manhã. Como é um salmo que a gente lê e fica impactado por aquilo ali. E é o tipo de efeito que dificilmente a gente vai encontrar em alguma música moderna ou num psicólogo que tem a sua antropologia secular, né? Porque a nossa antropologia bíblica, o que é isso? Como a gente vê o ser humano? Ela pressupõe o quê? O ser humano como caído, em depravação total, né? O ser humano se afasta de Deus, não quer buscar a Deus, etc. Então, se você vai tratar o ser humano, você tem que ter isso aí em mente. Mas, às vezes, o irmãozinho da igreja continua... Não estou falando para os irmãos não irem no psicólogo, tá? Estou falando que, às vezes, isso é a primeira opção, sendo que sempre foi função dos pastores e dos presbíteros, que são pastores também, né? Regentes, presbíteros regentes e o presbítero docente, cuidarem da saúde espiritual das suas ovelhas. E aí é que entra o tal do aconselhamento bíblico, certo? Só que o que a gente faz? Ou seja, pelo descarte dos salmos, tanto na adoração pública quanto na devoção particular, a espiritualidade dos crentes se tornou superficial, pois estes se satisfazem com cisternas rotas, né? Aí uma referência a Jeremias lá, em detrimento da excelência do saltério. Ok, então agora a gente vai entrar no nosso estudo do Salmo primeiro. Isso aí que eu fiz até agora, tá, gente, como eu falei, uma apologia, né, para incentivar os irmãos a buscarem essa fonte de águas puras, de água viva, que renova pela ação do Espírito Santo as nossas vidas, que é o saltério, tá? E a gente vai fazer isso olhando de outros ângulos, talvez nas próximas aulas, né? Vai ver a parte do lamento e tal, mas por hoje é isso aí. E agora a gente vai fazer um estudo do Salmo primeiro. Tá? Antes da gente entrar no estudo do Salmo primeiro, deixa eu mostrar uma coisa legal aqui para os irmãos. Estou falando da riqueza e tal. Olha só que legal isso aqui.
mostrar um negócio aqui rapidinho. Abrir uma janela flutuante. Ih, errei. Não, é isso aqui mesmo. Peraí, gente. Eu fiquei enrolado aqui. Ah, achei. Olha a riqueza disso aqui. Só para os irmãos perceberem. Isso aqui é um recurso que a gente usa, tá? Eu e o pastor, a gente tem esse recurso aí. Não sei se o Daniel já conseguiu adquirir o dele, né? Teve uma promoção recentemente lá no seminário. Eu acho que ainda essa parte aqui não tem em português ainda, tá? Peço desculpa aos irmãos, mas eu vou falando o que é, tá? Só para os irmãos terem uma ideia. Olha só a riqueza lá do saltério. São 150 salmos, certo? E eles são divididos mais ou menos dessa forma aí, ó. Louvor, vários salmos de louvor, ó, isso tudo aqui. Lamento, olha só, quantos salmos de lamento. E então a gente percebe que muitas vezes o salmista, ele vai dizer algo que vai tocar a situação das nossas vidas, tá? Seja por uma crise familiar, seja por uma crise em virtude de algum conflito no ambiente de trabalho, por causa de doença, por causa de perda, né? Por exemplo, o principal autor, a gente vai ver aqui, Davi, olha por quanta coisa ele passou na vida dele, né? Por quedas. Então, o Salmo, por exemplo, o Salmo 51, que fala do arrependimento depois de uma queda em pecado, etc. Então, olha, lamento, salmos reais, que falam da realeza. Então, olha aqui, a gente vai falar rapidamente sobre isso, citar, pelo menos, o Salmo 2, que é o que a gente chama de um salmo real, né? E, em última análise, esses salmos reais, eles apontam o quê? Apontam para Cristo. Por quê? Cristo é o Senhor soberano sobre todos os reis, né? Então, é interessante. Salmos de sabedoria que nos apontam um caminho de vida, certo? Um caminho de vida que agrada a Deus e que vai resultar em bênção para as nossas vidas. Então, o Salmo primeiro que a gente vai ver hoje, ele é, olha lá, Salmo considerado um